nos Estados Unidos existe uma febre, né, assim, igual aqui existe uma febre de cursos de finanças e marketing digital, lá nos Estados Unidos tem uma febre de ficar rico com real estate. Você já viram isso aqui? Sim. Cara, porque ela tem uma lógica diferente de financiamento, né? Tem. E aí... Os caras financiam pra vida e não se importam. Eu nunca entendi isso. A hipoteca lá, né? O juro é muito baixo. juro é lá. muito Os caras fazem baixo, né? várias hipotecas nos mesmos imóveis também. Não tem... porque aí eles... acho que é refinanciamento que chama. Por isso que É, a gente vê em hipoteca, filme, né? o cara é- Tá começando agora, né? O cara é O Brasil policial tá e mora começando numa a- mansão. O cara mora numa casa com jardim. Não, mas, cara, com mas não aí, sei o quê. esses dias aí, acho que devia fazer uns 2 meses, eu falei, cara, eu vou ver esses negócios aí. Vamos ver como que os caras... Eu quero saber a lógica do que eles vendem, por que é uma febre esse negócio. Aí eu fui ver uma lógica, acho que do Gran Cardone, aí depois comecei a ver mais um monte de gente lá, que o Gran Cardone tem uma Cardone Capital, sei lá o que é, que tem mais um monte de gente. Aí eu falei, vamos ver a lógica desse negócio. Aí o cara começou a ensinar a fazer dinheiro no mercado imobiliário. Aí comecei a ver como que ele fazia. Aí ele pegava assim, ó, não lembro direito dos números, mas esse imóvel vale 100 mil. Tá? O que você vai fazer? Você vai dar uma entrada. Aí você vai dar uma entrada aqui, por exemplo, de 10 mil. Tá? Sobrou então 90 mil. Você vai, cara, financiar esses 90 mil. Só que esses 90 mil, você vai ter uma parcela para pagar por mês, por exemplo, de R$1.000. Certo? Só que você vai alugar isso daqui por exemplo, R$1.500. Então você desembolsou R$10.000, você tem R$1.500 entrando por mês e você paga 1.000 de parcela, então você tem R$500 por mês de lucro nessa operação. E em 20 meses, você pagou o valor inicial que você usou de entrada. Ou seja, R$500 por mês, em 20 meses você pagou esses 10 mil. Depois de 20 meses, você já passou a ganhar dinheiro. Entendeu? E você vai amortizando o seu negócio. Só que quando você começa a amortizar e você começa a juntar mais R$10.000, você usa para dar de entrada no outro. E você faz a mesma lógica. Então, depende de quando você começa a ver, você está se alavancando um jeito, usando a taxa de juros baixa para fazer isso, e você está construindo um patrimônio tão gigantesco, e você basicamente começou com R$10.000. E aí ele até dá um exemplo, onde ele faz isso com imóveis até mais baratos do que $100.000, né, no caso lá, e você usa de entrada o seu cartão de crédito. Onde você nem usa o seu próprio dinheiro, porque você nem pagou a fatura. Você parcela no seu cartão ainda para... E você ainda parcela no seu cartão. Você entende? Então, assim, por exemplo, R$10.000, só que você não vai pagar R$10.000. Na verdade, você vai pagar e vai parcelar isso daqui em um tempão. E no final de contas, você desembolsou R$1.000 no primeiro mês e já pagou. Mas, Thiago, eu vou te falar, é óbvio que no Brasil a gente tem taxas de juros muito maiores do que nos Estados Unidos. É muito mais Mas, difícil, né? dentro da nossa realidade, muito esse perfil que você está fazendo. Hoje eu tenho um imóvel para vender para você com 10% de entrada, te financia em 360 meses, né? O banco Mas vai dá pra fazer um financiar. negócio desse aqui? Mas 10 de entrada? 10% de entrada, eu tenho. Pronto, você quer? O que a Eu gente 10% foi de lá entrada, na Vila Nova. 10% de entrada? 10% de Tem. entrada. E quanto que faz de juros aí com a 10% gente? de entrada. Não, tô vou te falando, financiar, o banco vai te financiar 90% em 30 anos. O valor da parcela pode não chegar, aconteceu isso que você falou, é 1.000, vai pegar 1.500. Vai, que seja 2.000, você vai pegar de aluguel 1.500, que você coloque 500. 1.000 por mês. Mas não dá pra netar de alguma forma? Não dá pra encontrar uma Não, equação dá. de... Por exemplo, eu tô parcelar só em 40 dando... anos, por exemplo, sei lá. Não, o máximo hoje é 30 anos. 30. É 30? É, no Brasil é 30 anos. Mas o que eu te digo que hoje já tem esse exercício aqui, já tem isso. Eu tenho imóvel pronto para vender para você 10% de entrada. E qual que é a taxa de juros que o pessoal usa para financiar esses 90%, geralmente? Hoje aqui no Brasil a gente está falando de 9,2%, né? 9%. 9%, alto. alguma coisa, 9% ao ano. Mas e o ETR, que é banco? praticamente zero. Mas não tinha um esquema de financiar com a própria construtora? Então, isso no passado, quando a gente tinha, o banco financiava em poucos meses, era bem mais difícil. Hoje a linha de crédito está muito mais fácil. Então a consultora ia, mas hoje com a consultora você vai pagar TP mais IGPM, aí fica uma coisa inimaginável. Então praticamente a gente já não trabalha mais com vamos pensar financiamento quanto próprio. que custa um imóvel desse aí pra gente? Não, depende, vai. Um caso desse, só pra gente fazer 500 mil, quer... 500 mil. Então vamos lá, 500 mil. Então 50 mil você vai comprar o imóvel. 50 mil. É. Beleza. Você vai 50 financiar 450. 450. Você vai pagar uma prestação em torno de 4.200. 4.200, tá. É. Você acha que eu consigo... Aí depende Putz, do imóvel, isso que é 500 mil, fogo, né? vamos falar Eu mais não ou consigo menos. alugar por 4.200. Não vai alugar por 4.200. Você vai alugar por 3 mil. Por 3 mil. É. Mas, Thiago, mesmo assim, para investimento, você botou 50 mil, que você tem que colocar 1.000 e pouco por mês, quanto você vai, se for nessa escala, quanto você vai pagar nesse imóvel? Entendeu?
Então, que assim, aqui mesmo, aí precisa torcer para ter uma valorização grande nisso em 10 anos, né? Para justificar, né? Não, mas- Para que mas o vai aluguel ele E aí você vai amortizar. cresça vai mais diluir, do que... né? É, Então o valor do imóvel vai ser menor porque em relação senão ao aí, aluguel. enfim. Mas se a taxa de juros estivesse no patamar do ano passado ali, 2, 3%, já seria mais interessante. Mas a Mas taxa de juros do banco era 6,5%, 7%, né? Deixa eu falar uma Então, coisa sobre taxa de juros que eu acho que o momento, todo mundo está olhando para a taxa de juros e falando, não vamos comprar porque está caro, a taxa de juros está alta. Eu tô pensando nisso. E aí o que acontece? De novo, investimento no mercado imobiliário é a longo prazo. A taxa de juros ela estava 2% há um ano atrás e hoje ela está 11,75%, beirando chegar a 13%. Tá certo? Se você pensa em financiar para pagar em 12 meses, não faça o negócio. Agora, se você está olhando para pagar em 10, 20, 30 anos, existe uma modalidade agora dos bancos chamada portabilidade de crédito. E o que acontece? Hoje a taxa está 9 até 10, dependendo do banco, e pode ser que com a taxa, em algum momento que ela vai baixar, você vai lá e troca esse financiamento do banco A para o banco B e você passa a ter uma taxa mais baixa, que é a taxa dos sonhos que você tinha naquela época. Então, assim, não se prenda à taxa de juros para tomar decisão agora. E aí tem um outro fator. Com a taxa de juros em alta, você vai ter uma chance maior de fazer um bom negócio, porque o mercado, de alguma forma, ele fica encolhido, porque o pessoal tem essa visão. A taxa de juros está cara, agora não é hora de comprar, porque não sei o quê. Eu acho que é totalmente ao contrário. A hora de comprar é agora, porque a taxa está alta, ninguém está comprando, então você vai para a rua, você vai conseguir fazer um excelente negócio, e o trabalho que você tem que ter é monitorar essa taxa de juros. A hora que ela, cair de novo, você vai lá e portabiliza esse crédito. Troca ele do banco A pelo banco B. Porque E às vezes até o seu banco mesmo que você financiou, Não, ele mesmo propõe, eles têm proposta, ele não quer perder você. Então, assim, essa é uma dica de $1 milhão. Mas olha só, vamos aprimorar essa dica aí. Vamos aprimorar essa dica aí. Olha só, que é muito boa essa dica. Vamos fazer ela valer $2 milhões, então. Se essa vale $1 milhão. Não sei se chamou a atenção do Piero esse dinheiro. Você falou. Porra, verdade. 100%, cara. Você é 100%. Dinheiro É muito dinheiro. Não, porque olha só. Cara, quando você está num momento como o de hoje, com a taxa de juros muito alta, e aí tem isso que você falou. Me vou convence a comprar um apartamento, vai. Olha só. Imagina que você vai financiar hoje um apartamento. O que vai acontecer? A parcela vai ficar muito alta. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta mesmo. Então, cara, vai ficar muito alta a parcela e vai ser difícil fazer essa conta que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque se eu vou pagar R$4.200 a parcela e eu vou conseguir alugar por R$3.000, eu vou falar, vou ter que desembolsar R$1.200. Então vai ser muito difícil essa conta fechar nessa lógica. Só que pelo fato de estar realmente não motivador fazendo um financiamento como esse, menos pessoas compram. Então o mercado ele fica mais aquecido. Mas, Thiago, Então, só deixando uma coisa clara, a gente está falando de 10% de entrada. Se você der 30% de entrada num apartamento de 500 mil, a gente está falando de 150 mil. Aí você está falando em 3.200 mais ou menos de parcela. Você está falando de aluguel. Então, assim, depende muito do quanto você vai disponibilizar. 10% você concorda comigo que o apartamento pronto é praticamente nada, né? Então é praticamente, poxa, dá para você fazer uma conta onde você vai investir mais que os 10% inicial para você fazer essa conta fechar. Aí você consegue equilibrar o valor da prestação com o valor do aluguel. Mas então, só para a gente continuar a lógica aqui. Então, se a taxa está muito alta hoje, é mais difícil você comprar, né? Porque, poxa, vai ficar muito caro a mensalidade, né, do financiamento. Agora, por outro lado, você está pagando mais barato no imóvel. Aí você fala, vou esperar então a taxa de juros diminuir, porque vai ficar mais em conta eu financiar. Só que o imóvel sobe. O que vai acontecer? Vai ficar melhor a parcela mensal, só que o imóvel vai ficar mais caro também. Claro. Né? Então, qual que é o bacana? Você nunca vai ter o cenário perfeito da taxa baixa e imóvel barato. Né? Então, o que o Pedro está falando é que existe uma assimetria. Né? Então, hoje o timing é, cara, por exemplo, comprar o imóvel, mesmo com uma taxa alta, porque você vai pagar barato nele. E pelo fato de a gente ter esse contexto, no futuro a taxa de juros cai, o imóvel ele valoriza, subindo. Mas agora você tem o patrimônio, porque o patrimônio ele se valoriza, a dívida ela continua, né, o passivo que você tem. Então você vai pegar um patrimônio maior e com a taxa de juros você vai refinanciar o seu passivo. Então o que o Pedro está falando é, cara, vale a pena se comprar hoje porque você paga barato mesmo com uma taxa alta, porque no futuro você pega a taxa alta e muda e o patrimônio subiu. Então, esse jogo aqui, cara, é o que vai fazer você, arbitrar e valor. E a tendência do imóvel é só subir o preço, e quando a taxa de juros cai muito, o imóvel sobe mais ainda, porque as pessoas querem comprar o imóvel porque o imóvel está rendendo mais do que o dinheiro no banco.